Salve a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, agora eu te peço, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento, Senhor. Que o Senhor já tem derramado sobre o teu servo, o teu filho, Senhor, todo conhecimento e sabedoria, para que ele venha falar, Senhor, do teu testamento que o Senhor nos traz. Que a tua palavra, Senhor, já está na mente dele e no coração. Por isso, Pai amado, usa-o como um instrumento em tuas mãos, Pai amado, para que nós saiamos daqui mais conhecedores do teu evangelho, mais conhecedores do teu reino, Pai. Em nome de Jesus te pedimos, Pai amado, que o Senhor abençoe a cada um que adentrou por essa porta. Mas, Pai amado, que cada um saia daqui, Pai amado, sabendo quem tu és, sabendo o que tu podes fazer, sabendo, Senhor, que o Senhor tem um reino preparado para nós, Pai amado. Sabendo, Pai amado, que enquanto nós passamos por lutas, o Senhor está com cada um de nós, Pai. Por isso, usa o teu servo, Pai, grandemente através da tua palavra, para que nenhuma mão saia vazia aqui desta noite, Senhor, mas cheia da tua graça, cheia do teu Espírito, cheia do teu conhecimento, para continuar lutando lá fora, Senhor, e sermos mais que vencedores no teu Filho Cristo Jesus. É isso que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Saúdo toda a juventude, filhos do Rei, a igreja, com a paz do Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o Lívia, Moisés, o Lívia, que está na frente desse trabalho dos jovens, um trabalho abençoado, um trabalho onde a gente vê um crescimento, um esforço e um agir e um mover de Deus aqui também, amém? E eu vim, hoje confesso que eu vim com uma palavra que você tem uma colinha, mas Deus falou para mim não falar essa palavra, Ele me deu uma outra palavra, amém? Então eu estou meio nervoso, o importante é ter honra a Deus, mas vamos lá, eu tenho certeza que Deus está na frente, amém? Amém? E a palavra que Deus me deu fica lá em Mateus, capítulo 16, versículo 24, amém? Deus me deu essa palavra neste momento, amém? E é uma palavra que eu acredito ser uma palavra profunda, que eu vou estar agora falando, ministrando, explicando, e preciso do máximo de atenção dos irmãos, porque uma palavra, uma pregação ministrada é como se você fosse assistir um documentário, como se fosse um filme, tá? Se você perde o começo, mesmo que a palavra seja boa, lá no final você talvez não entenda. Então vamos parte a parte, amém? E vamos do início. Quem achou, diga amém? Amém. Então tá, pode se acertar, irmãos, podem ficar sentados, amém? A palavra lá em Mateus 16, versículo 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se e a si mesmo, e tome sobre si a sua cruz, e me siga. Amém? Amém. Uma palavra bem profunda e bem poderosa. Olhando assim, lendo essa palavra, percebemos que é uma palavra bonita. Quem olha para a palavra e lê primeiramente, vê que é uma palavra bonita. Mas se a gente entende a fundo o que está escrito aqui, o que a gente entende a fundo do que o Senhor quer nos falar aqui, a gente vai pensar 10 vezes antes de ler essa palavra, amém? A palavra começa com Jesus dizendo: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-te a si mesmo, amém? Aqui nessa palavra Jesus dá 3 etapas, e a última etapa é siga-me. Então temos que entender até a última etapa, a etapa de seguir Jesus. Só que antes dessa etapa, nós temos outras 2 etapas que eu vou estar ministrando aqui. Primeiramente, falando sobre o versículo, porque eu digo que é um versículo forte, um versículo que tem muito a ver aqui dentro. Porque, primeiramente, a gente acha bonito da maneira que Jesus fala, mas a gente tem que lembrar que aqui Jesus está dizendo: renuncie-se a si mesmo. Quer dizer que renuncie o eu,
destrua o eu não importa, o importante é Ele, o caminho é Ele, a vida é Ele, tudo é Ele, amém? Só que aqui Jesus fala, tome a sua cruz, e aqui é uma parte muito forte, uma parte muito poderosa, porque Ele diz, toma a sua cruz, e tomar uma cruz, pegar na cruz, ir para a cruz, não é algo bonito, não é algo que eu vou querer ir cantando, louvando, não vou subir na cruz louvando. A cruz é algo que foi usado como instrumento de cura. Vou começar a falar então aqui da crucificação. A crucificação de Jesus. Jesus se entregou. Primeiramente aqui que eu quero dizer, Jesus não foi vítima, Jesus ele não teve não, ele se entregou. Amém? A cruz ia para um outro homem, mas o povo escolheu Jesus, e Jesus tinha que passar pela cruz, ele tinha que sofrer aquele processo, ele tinha que passar por aquele processo. Então Jesus se entrega, os romanos capturam Jesus e torturam ele. Primeiramente, na primeira etapa de crucificação, o prisioneiro é botado num lugar, num pátio, onde ele fica de joelhos. Nesse pátio ele toma chicoteadas, vamos chamar de chicote, tem um outro nome, instrumento, mas é um instrumento que tem várias pontas. Ele é de couro, e na ponta, em cada ponta do instrumento tem um pedacinho de metal afiado ou um pedacinho de osso. Esse instrumento é usado para açoitar aquele prisioneiro que foi condenado à crucificação. Preste atenção aqui. Na lei romana, o prisioneiro tem que levar no máximo 39 chicoteadas. Por quê? Esse chicote, esse açoite, ele corta a pele, ele corta as costas, tá? E ele corta tão fundo que ele divide o músculo e ele abre até os ossos. Então, por que 39 chicoteadas? Porque é o limite que eles acreditavam que um humano aguentaria. Mas a palavra em si fala, e se a gente estudar que o romano, eles iam além, eles davam até 50 chicoteadas a mais, mesmo sabendo que poderia ter um fim para aquele prisioneiro ali mesmo, mas eles iam além. Então percebe que aqui Jesus sofreu de uma maneira onde ele teve as costas rasgadas, ele teve as costas laceradas, amém? E ainda ele teve que carregar uma cruz, com a distância de mais ou menos 1 a 2 quilômetros, até um monte chamado de Monte da Caveira, onde era feita a crucificação. Nome em hebraico também conhecido como Carvalho, e outras linguistas também falam o nome Carvalho. Mas então ele teve que andar com as costas moídas, com as costas cortadas, com aqueles ferimentos sangrando, e ele carregou aquela cruz pesada até o monte, amém? Chegando no monte, a cruz é botada no chão, eles botaram Jesus em cima da cruz e pregaram ele na cruz. Aqui o que nós temos que entender, olha como cruel é a crucificação, porque ela foi feita não para matar o homem depressa, ela foi feita para acabar com a vida, deixando o sofrimento o mais longo possível e com uma chance de sobrevivência zero ao mesmo tempo. Jesus foi pregado nas mãos, bem nas palmas da mão, atravessando o meio, chegando aos ossos da mão. Por quê? Porque o prego sustenta. Se fosse mais para cima, a carne rasga. Então seria no meio da mão, entre numa direção, vamos dizer assim, 90 graus, a ponto que o prego entrasse através dos ossos da mão. Aí a mão teria o sustento na cruz. E mesmo que o prisioneiro seja pesado, a mão sustentaria, mas ele sentiria cada dor do nervo, da carne e do osso da mão naquela cruz. Não termina aí, foi pregado os pés dele na cruz. Os pés foram pregados e ele ficou numa posição onde o prisioneiro fica caído. Só que essa posição era cumprir os pulmões. Então você vai começar a ter falta de ar. Então, para você poder inspirar o ar, você vai ter que se erguer, se botar para trás, para poder respirar. Só que nesse mover, você teria que botar todo o peso dos teus pés naquele prego, sentindo uma dor lacerante, uma dor insuportável, para poder respirar, e depois o corpo voltaria para baixo. E no momento que ele volta para baixo, a dor continua, porque você sente os ossos se distanciando, os ossos estavam na mão, porque
dor, no cair e no levantar da cruz. É sofrimento do começo ao fim. O homem poderia viver por 2 dias a 4 dias na cruz, mas os romanos tinham um método muito pior ainda. Quando ele quando o prisioneiro ganhava uma sentença de morte e o homem que crucificou falou: agora chega, o romano ia lá, um pedaço de pau, ou uma vara, ou até mesmo, eu quero dizer, um bastão, vamos dizer assim, e ia quebrar o joelho do crucificado. Amém? Por quê? Para fazer que ele morra mais rápido, acabe com o sofrimento mais rápido. Mas antes disso, eles iam escolher o tempo de vida que o homem ficaria ali, tá? Outra coisa, então o prisioneiro, ele poderia ter 2 fatores na cruz, 2 mortes. Ou ele morreria de sangrar, porque o sangramento era contínuo, e ele perderia o sangue até morrer, ou ele aguentava tempo suficiente, com as pernas quebradas, e morria sufocado, porque não conseguia mais levantar para respirar. Amém? Temos que entender a crucificação para entender o propósito que Jesus foi dado para a crucificação. Temos que entender cada etapa. Então Jesus diz assim, aqui nesse versículo: tome a sua cruz. É necessário que a gente passe pela cruz. Foi necessário que ele passasse pela cruz. Mas o que Deus estava falando neste momento e que estava chamando a atenção é que Jesus não foi pregado na cruz sozinho. Tinha mais 2 homens com ele, 2 ladrões, um de cada lado e ele no meio. Referindo o que? Ele é o centro. Não importa se a morte está chegando, não importa o desespero, a luta, ele é o centro. Amém? Os 2 homens crucificados eram ladrões, eles viviam à margem da lei. Eles roubavam, saqueavam e matavam também. Amém? E aqui é o seguinte: os 2 homens viram Jesus crucificado e aproveitaram a oportunidade. Mas aqui temos 2 visões, 2 entendimentos diferentes de cada um deles. Um deles olha para Jesus e disse: tu não és o Filho de Deus? Por que o Senhor não desce dessa cruz? Desce dessa cruz e salva e nos salva. Jesus ficou calado como um cordeiro indo para a manjedoura, como um cordeiro indo para o abate. Ele não falou nada, ele ficou quieto, calado. O outro homem vira e diz: você não teme a Deus, não? Nós estamos aqui porque nós somos culpados. Nós estamos aqui porque nós vivemos à margem da lei. Nós não vivemos de acordo com a lei. E estamos aqui por julgamento. Mas esse que está na nossa frente está aqui, mas ele não tem culpa de nada. Ele está aqui sofrendo nessa cruz, morrendo aqui, perdendo sangue, sentindo a maior dor que alguém podia sentir. E a inocente, lembra disso, inocente. Mas o que chama a atenção que Deus está me falando nesta noite é o discernimento deste homem. Porque ele olha para Jesus e ele entende por que Jesus estava ali, e ele entende por que Jesus tinha que passar pelo aquilo ali. E ele está entendendo. Ele olha para o Senhor e diz: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Aqui a gente vê 2 coisas. Vimos um homem no momento certo, falando a palavra certa para a pessoa certa. E olha só o discernimento que ele teve. Ele se lembra de mim quando entrar no teu reino. Mesmo ele vivendo uma vida de pecado, mesmo ele vivendo uma vida onde ele vivia à margem da lei, ele entendeu que sem aquele homem ali ele estaria condenado, e sem aquele homem ali ele estaria perdido. Mas vamos seguir o que o Senhor está falando. E aqui está ele pregado. Jesus olha para ele e diz: filho, em verdade eu te digo, hoje mesmo você estará no meu reino, no meu paraíso comigo. Aqui nós temos 2 pessoas na cruz, 2 pessoas diferentes. Mas o que Deus está me botando no coração é que aqui nós temos 2 grupos de pessoas, 2 multidão, não 2 homens. Por quê? Tem aqueles que eles querem que Jesus desça da cruz,
para mostrar o seu poder, para mostrar aquilo em benefício deles mesmos. Se tu és o Filho de Deus, então te livra da cruz e me salva também. E tem um outro que diz: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele entende. É como a gente. Aqui Deus está me falando, como hoje. Tem dois tipos. Tem dois grupos de pessoas naquela época e hoje. Aqueles que começam a ação. Senhor, tu faz. Senhor, tu faz. Senhor, tu faz. E tem aquele grupo que fala: Senhor, tu fez. Senhor, tu fez. Porque quando você está no pé da cruz, você percebe que precisa dele. Assim como, sabe o que nós estamos igual a esse homem aqui? Que nós somos pecadores. Eu sou como um homem que está lá fora, que às vezes o homem está bebendo, uma mulher está se prostituindo. Nós somos iguais, nós somos pecadores. Deus nos ama do mesmo jeito. A diferença é que ele abomina aquilo que as pessoas fazem, mas o amor é o mesmo. Mas a diferença de nós para esse povo, para aquela gente, a diferença de vocês para eles é que vocês estão aqui porque vocês entenderam que sem Jesus vocês não são nada. Eu não sou nada. A minha casa é nada. Eu estaria perdido sem ele. A minha alma estaria perdida sem ele. A minha casa, a minha família, o meu eu, o meu ser, o meu entendimento, a minha personalidade, o meu ser. O que o inimigo quer é tirar isso da gente. Olha o mundo lá fora. Olha como o inimigo anda atacando jovens para tirar o eu, para tirar o entendimento, para tirar quem eu sou, me confundir. Eu não sei mais quem eu sou, eu não sei como é que eu vou. Mas Jesus está dizendo: o teu lugar, você já sabe, é só olhar para a cruz. É só ir para o pé da cruz. Tem que ir para o pé da cruz. Porque aí nós entendemos porque ele passou, o sofrimento que ele passou, porque ele passou. Ele veio para a terra, ele caminhou entre nós já sabendo o que iria passar e sabendo qual era a missão dele. Amém? Amém? Então ele veio e sabia a missão dele. Ele foi pregado na cruz. Eu tenho entendimento da cruz. Eu tenho que entender por que ele foi pregado na cruz. Eu tenho que entender por que ele passou. Hoje eu não estou aqui para pregar uma porta aberta, porque eu creio, portas vão abrir. Portas espirituais, portas financeiras, portas na família, portas de saúde vão abrir. Mas eu estou pregando esta noite uma porta que foi aberta há 2000 anos atrás. Uma porta onde o Cordeiro se sacrificou para ter a minha, a sua salvação. Aleluia! Não é que Jesus não poderia descer da cruz, ele poderia. Se Jesus quisesse rogar no Pai, chamar uma ordem de anjo, ele descia da cruz. Se ele descesse da cruz, ele não ia cumprir o propósito. Já vamos falar sobre o propósito de Jesus. Tem mais essa, né? Vou deixar para depois. Mas descendo ou não da cruz, ele continuaria sendo quem é. Ele poderia dizer: Pai, por que eu vou me sacrificar pelo Natan? Por que eu vou me sacrificar pelo pastor? Por que eu vou me... É só deixar eles ir para o inferno, vamos dizer assim, e criamos outro. Mas não. Ele se fez carne. Eu digo que um rei humano, um rei da terra, ele se senta num trono e ele olha para o seu povo e diz a seguinte palavra, presta atenção: eles não me merecem, porque eu sou o rei e eu estou acima deles. Amém? Jesus senta no trono também, porque Jesus antes da cruz ele era filho por direito, ele era filho de Deus. Depois da cruz ele ficou sendo filho por não por direito, mas por tudo e as obras que ele fez, por reconhecimento. Como assim? Ele merece a cruz que tem, ele merece o trono que tem, ele merece o reino que tem, porque ele se fez carne e me salvou e te salvou. Ele merece, não é porque ele merece. Mas agora temos que entender: se um rei senta no trono, ele sentou no trono e ele falou para o seu povo: esse povo não me merece, porque eu sou rei e eu estou acima deles. Jesus, como rei, também senta no trono. Ele até
dizer: esse povo não me merece, mas eu vou descer da minha glória, eu vou descer do meu trono, eu vou fazer parte, eu vou me andar no meio dos homens, eu vou ser pregado na cruz deles, eu vou ensinar a minha palavra, mas eles não me merecem, mas mesmo assim eu vou me entregar pela tua vida. Ele se entregou na cruz, ele sofreu na cruz pela minha e pela sua vida. Quando Pedro chega a Jesus e fala: Jesus, não vai não, por que sofrer, por que se entregar? Jesus fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Tu acha mesmo que o Satanás estava feliz com Jesus na cruz? Você acha mesmo que o inferno fez festa por Jesus ter ido na cruz? Não, porque aquele momento que Pedro chega e fala para Jesus, Pedro, ali o inimigo estava tentando utilizar uma maneira de tirar o propósito de Jesus, mas ele já sabia que aquilo ia acontecer. E ele ia seguir mesmo assim: não, eu vou me entregar, não, eu vou para a cruz. E no momento que ele foi para a cruz, eu imagino que ele estava lá pregado. O diabo estava lá olhando, observando. Naquele momento, o inferno estremeceu. Naquele momento, os demônios tiraram de retirada. Naquele momento, Satanás ficou olhado, porque ele viu uma coisa. Jesus veio e ele disse: o que eu estou dizendo aqui, que Jesus está me mandando dizer. Deus está me mandando dizer: eu vim para ressuscitar aquilo que vocês não conseguem ressuscitar por vocês mesmos. Tem que ser através de mim. Tem que ser através de mim. Amém? E Jesus foi para a cruz, foi sacrificado, foi para o Calvário, derramou o seu sangue e ele morreu na cruz. Vou continuar. Neste momento, ele abriu uma porta. Só que a porta é estreita. Ela não é larga, não, ela é estreita. E ninguém, muitas pessoas reclamam: é muito estreita essa porta. Mas está reclamando por quê? Antes não tinha porta. Antes não tinha salvação para a tua vida. Antes não tinha como você se salvar. Agora há uma porta, mas ela é estreita. Eu tenho que diminuir para passar por ela. Então Jesus aqui, ele fala sobre o jugo. Ele está me mandando falar sobre o jugo. O que é o jugo? O jugo é uma ferramenta, um objeto de madeira. E ele prende dois animais, dois touros. Para quê? O jugo ele vai usar para prender os touros, para eles caminharem alinhadamente, carregando o arado. O arado vai arar a terra. Só que o arado, ele segue linha reta. A Bíblia fala: não desbalanceie o jugo. Não faça isso. Não troque um dos bois por um jumento, um burrinho. Porque o que vai acontecer? O touro é um animal de tração, ele é rápido, ele vai ir rápido. E o jumento, o burrinho, ele é um animal de peso, ele carrega peso, ele vai devagar. O jugo vai começar a não ficar igual, ele vai começar a virar, e vai ficar torto. A linha que o arado faz já não é mais reta, ela é torta. Assim é a nossa vida espiritual, e abre os olhos, irmãos. Porque caminhar com o jugo torto é o que o inimigo quer. Por isso que ele utiliza o mundo para nos atrair. Ele utiliza o casamento. Olha para quem você vai casar, olha para o trabalho que você vai ir, olha para a oportunidade, olha na oração, para você não botar um jugo desigual. Se o jugo for desigual, você começa a cortar o caminho. Só que a Bíblia fala que o caminho ele é um só, ele é reto. E ele é a vida, a verdade, o caminho, a salvação. Ele é todas as coisas. É um cordeiro. E para a gente chegar ao cordeiro e chegar na porta, temos que seguir com o jugo reto, o caminho reto. Então o Senhor está te dizendo: você tem essa noite aqui, não por acaso, porque eu quis que você estivesse aqui. Você está mais um dia respirando, porque eu quis. Você levantou da cama, porque eu quis. Você abriu essa porta da sua vida, porque eu quis. E ele está dizendo: caminha reto, segue reto. Então o chamado é um. Deus te deu um chamado. Ele te deu um chamado. E quando a gente atende o chamado, a gente não escapa mais. A gente pode até tentar fugir. Eu vou fugir da igreja, vou trocar o pastor, vou para outra cidade. Não importa, ele vai te buscar. No mesmo caminho que você vai,
Ele vai fazer você voltar. Ele vai fazer você voltar. Quando você atende o chamado e é escolhido, não é mais você que vive, é Ele e você. Então aqui está a primeira parte. Nega a si mesmo. Porque agora Ele vive em você. O Senhor vive em você. Amém? Nós vamos continuando. Junto, caminhar reto para chegar na porta. Só que a porta é estreita. Então eu tenho que eu mesmo me acostumar, me diminuir, me apertar, enfim, a entender a crucificação, entender os mistérios da minha vida, seguir a palavra dele para que eu caiba na porta. Mas tem muita gente achando que dá para esticar a porta. Tem muita gente que prega, não, o senhor faz isso, o senhor faz aquilo, mas não prega sobre a porta pequena, não prega sobre a porta apertada, não prega sobre a porta estreita. E nós temos que nos diminuir. Menos eu e mais ele. Menos eu e mais ele. Para que eu passe pela porta. Mas vamos continuar. Não quero ficar muito também. Vamos falar sobre Jesus foi crucificado, ele morreu. Ele foi botado no sepulcro, fechado com uma pedra enorme. Tem que ter uns 2, 3 homens para poder retirar a pedra. No terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Ela foi até lá e ela não teve entendimento da ressurreição dele. Ela falou que ela voltou, falou para os discípulos, ele foi roubado, ele não está aberto. Foi roubado. João e Pedro saíram correndo. Acredito que João era mais novo que Pedro. Então ele era mais rápido. E ele chegou primeiro. Ele chegou na frente, mas não entrou. Presta atenção aqui. Ele não entrou. Pedro ele veio mais devagar. Mas quando ele chegou, ele entrou. E quando ele entrou no sepulcro, ele viu o quê? Panos dobrados à parte. Panos dobrados à parte. O Senhor está me dizendo essa noite para falar com os irmãos. Não fica parado na porta, não. Não adianta ser o mais rápido e chegar na porta e não entrar. Não adianta vir com minha roupa, pregar, cantar, louvar. E quando chegar na porta, Deus olhar e dizer: eu não te conheço. Senhor, mas eu preguei, eu não te conheço. Eu libertei, eu não te conheço. Eu salvei, eu cantei, eu não sei de onde, mas eu não te conheço. Deus está te convidando. Se você chegar na porta, entra. Faz igual Pedro, entra. Porque no momento que você entrar pela porta, o sobrenatural vai começar a agir na tua vida. É no momento que você entrar na porta, é o momento do sobrenatural. Você vai viver o sobrenatural de Deus. E Pedro entrou pela porta. Dentro do sepulcro, ele viu os panos dobrados. Ele viu os panos dobrados à parte. Oh, aleluia! Se os panos estão dobrados, não foi o ladrão. Vamos começar aqui. Porque o ladrão não ia ter, né? Ninguém dobrar pano. Vamos sair correndo uma vez, né? É isso que o ladrão faz. Jesus não fugiu da morte, porque ele venceu ela. Os panos estavam dobrados. Amém? Se nós pegar e estudar um pouco a fundo, lá pelo século 13, 14, quando ainda tinha um reinado de reis saxões, quando o rei vai comer um banquete, ele vai se servir na sua mesa, ele usa um paninho. E esse pano, ele senta e bota sempre desse lado da mesa. Quando o rei acaba de comer, ele desova, ele pega o pano, abre o pano, passa 3 vezes no lábio, no rosto, amassa o pano e joga em cima da mesa. Só que quando o rei se levanta da mesa e ele não terminou de comer, ele deixa o pano dobrado. Aqui Jesus estava me pedindo para me falar: eu vou voltar. Eu vou voltar. Da mesma maneira como eu fui, eu vou voltar. E ele deixou o pano dobrado porque ele não acabou. Ele vai voltar para terminar aquilo que ele começou. Ele vai voltar para levar a igreja, os servos, os filhos dele,
voltar. E quando eu voltar, Ele precisa que você esteja dentro e sentado na mesa. Mas eu passo por aflições, eu passo por problemas, eu passo por lutas. Nós vamos passar por lutas. A gente, como esse versículo, tome a sua cruz. A gente é necessário que a gente também seja crucificado. Que a gente passe pela cruz. Mas sabe qual é o bom de você estar crucificado e entendendo sobre a crucificação de Jesus? Porque você pode olhar para o lado, pode olhar para o outro, mas você não consegue olhar para trás, a cruz não te permite. Então você vai olhar sempre para o centro. Você vai olhar para o centro, que é aquele que é dono de tudo, aquele que faz tudo, aquele que faz e sabe de tudo. E muitas vezes eu vou passar por aflições da minha vida, vou. Muitas vezes vai desse lado do inimigo, vai. Muitas vezes o Senhor vai me amassar, vai também. Ele vai, Ele amassa. Se precisar amassar, quebrar, Ele vai. Mas Ele vai construir, vai dizer: esse é o meu vaso que eu uso. Esse é o meu projeto que eu uso. Esse é o homem que eu digo vai, Ele vai. É o homem que eu digo vai, ela vai. Esses são meus filhos. Mas para isso, é necessário passar pela cruz. É necessário estar no pé da cruz. É necessário, mas quando a gente está no pé da cruz, a gente olha para o centro, aquele que está na cruz, o Cordeiro que veio e deu a sua vida para me salvar, para te salvar. O teu lugar no céu já está garantido. Em nome de Jesus, essa igreja que vai ser salva, eu creio, nós vamos estar no paraíso, no reino, lá no reino, o reino dele, em nome de Jesus, ele vai voltar. Não sei quando, mas ele vai voltar. Muitas coisas vão acontecer, não se assustem, irmãos, pelas coisas que podem acontecer daqui para frente, sobre as notícias que podem vir. Mas tenho certeza de uma coisa: ele vai voltar para a mesa. Ele vai voltar para a mesa. Se nós ir mais a fundo e nós ir para Davi, quando Davi fala, né, lá no capítulo 23, né, no versículo: Senhor, meu pastor, nada me faltará. Quando Davi fala: prepare uma mesa sobre os meus inimigos, é isso. O Senhor preparou uma mesa para nós. Só que os inimigos não chegam até nós, porque a mesa quem preparou foi Ele. A mesa quem deu foi Ele. Ninguém tira as tuas bênçãos. Tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, ninguém tira. Se Ele dá, Ele é Deus. Se Ele não dá, Ele também continua sendo Deus. Mas aquilo que Ele tem para a sua vida, ninguém pode tomar. Mas para acabar, para não ficar muito louco, pastor, se o senhor ir hoje, o senhor pegar e ir para a Índia, o senhor vai viajar com sua esposa, vamos dizer, né? Vamos para a Índia, pegar uma praça, chegar na Índia, tá? E vai para o Norte Oriental. O senhor vai chegar num lugar, uma montanha, e nessa montanha vai ter um túmulo bem grande, vai ter um gordinho assim, você dá um carequinho assim. Lá vai estar escrito: aqui é o túmulo do Buda, aqui está os restos mortais do Buda. Presta atenção, presta atenção. Se o senhor vai ir para outro lugar e para o reino saxão da Europa, o senhor vai chegar lá e vai estar lá no reino, no centro da cidade, vai estar o túmulo com um rei não, desculpa, ele não era rei, ele era, não é rei, desculpa, é outro nome, mas ele é um homem de poder, o nome dele era Rolo. Ele foi um grande general e casou com uma princesa. Ele é duque, desculpa, é duque. Vou comprar ele é duque. E lá vai estar escrito: aqui estão os restos mortais do Rolo, o maior soldado da época que reinou. Está aqui, o resto dos mortais dele está aqui. Agora, se o senhor viajar lá para o outro lado, lá bem longe, assim, uma cidade lá para aquele lado, lá para aqueles lados lá, o senhor vai descer para um jardim. Um jardim. E o senhor continua descendo e segue umas coisinhas de pedras. E lá no final vai ter um sepulcro, um túmulo. Só que você chega lá e você está chegando. Só que você percebe que ele está aberto. Ele está aberto. E quando você chega mais perto, vai ter uma coisa escrita bem grandão na parede: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Mas embaixo está escrito: ele vai voltar para levar a sua igreja, para
Glória a Deus. Verdade, Giovanni? Quando a gente diz que Deus fala, eu não vou repregar nada do que eles fizeram.